Existe um método muito simples para saber se o aluno que está chegando para você agora vai conseguir dar conta da sua disciplina, se ele tem os requisitos cognitivos básicos para isso, e é um teste muito simples e que eu vou te ensinar agora. E mais do que saber fazer o teste, que você também saiba, vou ensinar isso aqui, fazer algo para evitar o desfecho ruim, que seria, por exemplo, ele repetir a disciplina ou ter um desempenho muito baixo. Para isso, nós vamos falar de linguagem. A linguagem ela é base para qualquer atividade de ensino, mesmo que o professor não seja um professor da área de línguas, como, por exemplo, o inglês ou o português, ou seja, qual for o idioma. Então, nós precisamos entender esse fenômeno da linguagem para saber avaliar se o nosso aluno ele tem condições cognitivas para avançar numa disciplina ou simplesmente ele vai decorar alguma forma de fazer, vai entender ali alguns padrões e não vai desenvolver atividades que demandam mais o uso do intelecto em si. Pois bem, comecemos então a falar sobre linguagem e pensamento, que foi o que eu coloquei ali no primeiro tópico. E depois eu digo que é LVA, que é justamente o teste que nós vamos fazer depois. Veja bem, eu vou começar a falar sobre linguagem e pensamento com a seguinte frase: nós utilizamos palavras para pensar. E agora eu vou explicar por que isso acontece e peço a sua atenção, porque pode não ser um raciocínio tão exato e tão reto assim. Veja bem, imagine que eu mostre para você este objeto aqui. Talvez você não saiba aqui para que ele serve, e não sabendo para que ele serve, isso limita as suas ações no mundo em relação a este objeto. Por quê? Se eu entrego esse objeto na sua mão, você não vai saber o que fazer com ele. Você não sabe a função que ele tem, você não sabe, enfim, usá-lo para alguma coisa. E isso tem a ver, num segundo momento, com a linguagem. E aqui eu trago uma frase de um livro que eu estou lendo no momento, que é a seguinte, ele está citando um outro autor. Ele fala o seguinte: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Por que isso acontece? Eu poderia simplesmente te entregar este objeto aqui, falar para que ele serve, ele é um case para guardar o microfone, para carregar o microfone. A partir do momento que você sabe disso, se eu pedir, por exemplo, para você carregar o meu microfone, você sabe como utilizar. Então, eu aumentei a sua ação no mundo ao te apresentar este objeto. Mas eu precisei de palavras para explicar para que ele serve. Poderia só demonstrar, mas eu demoraria muito tempo para isso. Mas para além disso, eu também aumentei a sua maneira, as suas possibilidades de pensamento. Veja bem, se eu te mostro para que isso serve, eu nomeio esta coisa, eu não preciso da presença física dela para que você entenda que ela existe e para que ela serve. Eu posso simplesmente me referir a ela com palavras e você saberá sobre o que estou dizendo. E mais do que isso, você poderá planejar ações, você poderá pensar sobre esta coisa usando palavras. Em resumo de todo esse pensamento, a partir da hora que eu nomeio alguma coisa, eu não preciso mais da coisa concreta para conseguir pensar a respeito daquilo, porque as minhas operações mentais, elas vão acontecer com palavras. Eu vou operar sobre palavras e não mais sobre objetos. E vocês vão ver que esta é uma grande vantagem do ser humano em relação aos animais, porque por não terem linguagem, eles têm a parte racional limitada, até quase inexistente. É justamente isso que nos faz um animal racional e nos diferencia dos outros animais. E mais do que isso, como eu vou operar sobre palavras, a operação sobre palavras, ela demanda um conhecimento sintático de encadeamento das ideias, de ordenar palavras. Isso está intrinsecamente ligado às atividades de pensamento. Então, de uma forma sintética, vou escrever aqui. Mais
eficiência ou proficiência de linguagem leva a maior capacidade de pensar. Pensar e, consequentemente, maior capacidade de agir no mundo. Afinal de contas, nós podemos planejar aquilo que nós vamos fazer sem ter a coisa em si, sem ter o objeto concreto. E nós não temos, inclusive, uma capacidade de memória ou uma mente que caberia, por exemplo, a realidade como um todo dentro dela. Então a gente precisa, de alguma forma, codificar isso. Nós temos as imagens, a gente guarda imagens e sensações dos ambientes, mas a palavra ela é uma forma econômica de guardar informações e de operar essas informações. Então, de novo, para concluir esta parte, a palavra é a carne do pensamento. A linguagem é a maneira como eu traduzo a realidade para dentro da minha cabeça, formando a minha realidade cognitiva, ou seja, a maneira como eu enxergo o mundo dentro da minha cabeça. Obviamente, existem erros de processamento aí, mas não vou comentar sobre eles neste momento. Dito isso, a gente passa para um segundo momento, que é leitura em voz alta. Se você pede para que seu aluno leia em voz alta e ele apresenta algum problema de fluência, isso significa que ele lê devagar, ou ele lê silabando, ou ele não consegue dar a entonação correta. Enfim, não existe algo que flua naquela leitura. Isto é um forte indicador de que ele terá problemas na hora de pensar sobre a sua disciplina e sobre qualquer disciplina. Automaticamente, isso vai diminuir o desempenho dele, porque a capacidade dele de pensar é menor. Então, se você é um professor que cobra que os alunos precisem pensar, automaticamente o desempenho deste aluno que tem uma leitura em voz alta ruim vai ser um desempenho pior. Vamos entender melhor isso daí à luz da neurociência, uma coisa bem tranquila de entender. Veja bem, a atividade de leitura, ela vai demandar algumas habilidades cognitivas, como, por exemplo, a atenção. Então, eu preciso estar atento para aquilo que eu estou lendo. Eu preciso de uma velocidade de processamento, porque eu preciso pegar aqueles símbolos e traduzir isso em som. E eu também preciso de uma habilidade de memorização para eu poder compreender o que está ali. Veja, eu li uma palavra agora, só que essa palavra sozinha, ela não tem um significado. Eu vou precisar de outras palavras que estão depois. E, ao final de uma frase, por exemplo, eu preciso me lembrar de todas as palavras que estavam antes para que isso faça sentido. Logo, eu ter uma boa habilidade de leitura em voz alta é um grande preditor de que eu tenho habilidade de pensamento e de compreensão melhores do que aquelas pessoas que não têm. E, de fato, nós temos pesquisas científicas que mostram que existe uma correlação muito grande entre a capacidade de uma pessoa de ler em voz alta com fluência e a capacidade dessa mesma pessoa de compreensão de textos e de compreensão de comunicação em geral. E aí, na capacidade de compreensão de textos, isso é muito fácil da gente entender. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de gasto de energia. Então, naquele momento em que eu estou fazendo aquela atividade, por exemplo, de leitura, se eu estou gastando muita energia para decodificar, então um aluno que não tem, por exemplo, um processo de alfabetização bem feito, que ele silaba demais, né? Ele lê assim, ó, linguagem. Ele vai gastar a energia dele todinha tentando decodificar. E aí ele não vai ter energia para compreender, para pensar sobre aquilo ali. E mais ainda, a memória não vai suportar este processo. Por quê? Ele demora tanto para chegar ao final daquele texto, daquela linha, por exemplo, que ele já se esqueceu do que estava no começo, e aí a ideia não se completa. Então isso é bem fácil de entender o motivo da leitura em voz alta ser um teste muito preciso para medir a capacidade cognitiva de uma pessoa. Eu já ouvi de outros professores falando, isso não tem nada a ver um aluno
não ter fluência de leitura e ele não compreender. Pode ser que para algumas pessoas isso não tenha uma relação direta, porém, não sou eu que estou falando, apesar de já ter constatado isso nas minhas salas de aula, mas são as pesquisas na área. Então, não tirei isso da minha cabeça. Inclusive, dentro das minhas salas de aula, o que eu consegui constatar com testes de velocidade de leitura, por exemplo, era que os melhores alunos, os que saíam melhor, eles tinham um índice maior nesses testes. Porém, eu não estou falando aqui de um teste específico, eu estou falando simplesmente para você chegar, por exemplo, no primeiro dia de aula, ou ali nos primeiros dias de aula, e pedir para que seus alunos leiam em voz alta um texto da sua disciplina. Não precisa ser algo que você vai levar para isso. Você pode aproveitar algo que você já vai fazer e já pedir para que os alunos leiam em voz alta. E por isso você já vai ter uma noção. E não se engane, pode ser que você se surpreenda negativamente nesse aspecto. Já aconteceu comigo. E até mesmo no ensino superior. E a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais, porque os alunos têm progredido sem que ninguém consiga observar o que está acontecendo. Então, o que é LVA? Vou colocar aqui só como uma forma de redigir. É a leitura em voz alta. A fluência é um preditor da compreensão. Então, a gente precisa se atentar para este detalhe, porque se o aluno tem problemas com leitura, ele provavelmente vai ter problemas de compreensão da nossa disciplina. Porém, a parte importante agora é como que, por exemplo, eu, professor, identificando essa dificuldade, eu vou poder ajudar o meu aluno nesse sentido. Então, nós temos algumas alternativas que nós podemos usar para trabalhar esta habilidade de leitura, mesmo durante as nossas aulas, mesmo que as nossas aulas não sejam de português. Primeira coisa mais importante, você vai ser um modelo de leitura. A gente consegue modelar a leitura a partir de um leitor fluente. Então, o professor, sendo leitor fluente, ele vai ser uma referência para esse aluno. E mais ainda, você pode utilizar outros alunos que leem fluentemente para ajudar este aluno a conseguir melhorar este nível de leitura. E um aspecto muito importante que a gente deve observar é que quanto mais velhos esses alunos forem, mais vergonha eles vão ter de ler esses que têm mais dificuldade. Os alunos que têm mais dificuldade, eles vão ter uma vergonha maior de ler, afinal de contas, eles já estão em um nível avançado de ensino e eles não têm habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas lá no começo da escolarização. E aí a gente vai ter justamente técnicas para manejar essa questão. Então, primeira forma, vou colocar aqui. Forma número 1. A gente vai ler por modelagem. Vamos fazer a modelagem. O que seria isso? O professor lê, os alunos escutam. E a maneira de você fazer isso é a seguinte. Você vai pegar um texto ao qual só você tem acesso. Então, você vai ler, porém, os alunos vão somente escutar o que você está lendo. Como que isso vai acontecer? Você vai pedir para que os alunos prestem atenção ao texto, porque você vai fazer perguntas depois. Isso, além de melhorar o engajamento naquela sua aula, também vai melhorar a atenção para o que você está fazendo. Então, veja bem, se o aluno sabe que ele vai responder alguma coisa, ele vai prestar mais atenção naquilo que está sendo lido. Então, essa é a primeira coisa. À medida que ele vê você lendo, ele pode perceber a sua maneira, por exemplo, de encaixar as frases, de entonar alguns trechos do texto, enfim, da fluência que você tem de leitura. A segunda, que é muito importante, você pode usar todas essas na mesma aula e numa sequência, tá? A segunda seria a leitura em eco, que também não deixa de ser uma forma de modelagem. O que é uma leitura em eco? Você lê, os alunos respondem com o mesmo pedaço. Então, se você quer enfatizar, por exemplo, alguma entonação, você faz aquela entonação diferente e esses alunos devem repetir da mesma maneira como você fez. Outra maneira que nós temos é a leitura em grupo. Quem, por exemplo, foi aluno ali na década de 90, talvez ali nos primeiros anos de 2000, pegou muito
aquelas professoras que faziam muita leitura em grupo. Então, todo mundo lia ao mesmo tempo. E veja, tanto a 2 quanto a 3 ali, elas de alguma forma fazem com que o aluno que lê um pouco pior, ele não se sinta constrangido, porque ele está no meio dos outros, né? Então, ele não está exposto. Apesar de que eu vejo que em muitas horas a gente precisa fazer com que eles leiam para a gente poder corrigir, tá? Então, uma das maneiras que eu vou indicar também aqui é a leitura individual, clássica. Então, você pede para o aluno ler e aí você corrige o que está incorreto. Por exemplo, vamos supor que eu peça para ele ler ali no tópico 2 o que está em vermelho e ele lê bem assim. Leitura em voz alta, a fluência é um preditor. Ao invés de falar, fulano, você leu errado. Não, você vai falar fluência e ele vai voltar e vai ler novamente. Para não perder um tempo da aula fazendo esse tipo de correção. Então aqui são alguns tipos, existem outros tipos, outras abordagens, mas eu acredito que essas aqui, elas podem atender a maioria dos professores. Mais um detalhe, eu não preciso, novamente, de textos selecionados para isso, eu posso usar textos da minha disciplina para fazer isso daqui, e que sejam textos mais curtos, porque imagina você fazer um texto longo com eco, ou você, por exemplo, a grande parte das vezes eu faço pelo menos 2 dessas aqui na aula. Então eu leio uma vez sozinho e depois faço uma leitura em eco, ou eu faço leitura em eco e depois faço com os alunos a turma inteira. Então tem que ser um texto mais curto. E lembrando que nessa leitura individual é sempre importante que ela seja feita depois que os alunos conhecem o texto. Então, por exemplo, eu fiz uma leitura em eco e depois eu peço uma leitura de um indivíduo, né, especialmente daqueles alunos que têm mais dificuldade. Então, essas são 4 maneiras da gente fazer isso. E aí, aqui eu trouxe apenas uma das maneiras do professor de qualquer disciplina se preocupar com a linguagem, que é algo essencial para o ensino. E eu vou até trazer aqui, de novo, mais uma frase desse livro que eu estou lendo, que para mim, eu tinha intuitivamente esta ideia, pelas experiências que eu tive, que eu posso contar depois, mas ele traz muito claramente o quanto a linguagem é uma coisa, é uma habilidade central dos professores excelentes. Eu vou ler porque aí vai ficar bem claro. Ele fala o seguinte: se sintetizarmos o que tornou nossos próprios professores influentes excelentes, então ele está falando aqui, os professores que mais nos influenciaram, que mais foram inspiração para a gente. O que tornou esses professores excelentes? Então, se sintetizarmos tudo isso, o que tornou eles eficientes, suspeito que retornaremos a um pequeno número de ingredientes-chave. Ele está falando o seguinte: esses professores de excelência, eles têm algumas características em comum, alguns elementos-chave que definem todos eles. E aí ele termina com a linguagem sendo frequentemente o seu núcleo oculto, ou seja, por detrás desses elementos de excelência está a linguagem, lá no cerne, não muitas das vezes de forma explícita. Porém, nós precisamos aprender isso de forma explícita para melhorarmos as nossas aulas, para justamente virarmos professores de excelência, professores classe A. E não é à toa que dentro da certificação professor classe A existe um módulo, uma parte todinha dedicada apenas à linguagem e como o professor pode desenvolver essas habilidades. Então, se você quiser aprender, tem um link aqui embaixo para você acessar a página e conseguir se tornar esse professor de excelência, esse professor classe A, que domina a linguagem e domina todas as técnicas para ensinar melhor. Então, veja bem, vamos resumir o que eu disse aqui. Primeiro, que as palavras são a carne do pensamento. Eu preciso de palavras para pensar. Um vocabulário expandido é um vocabulário que melhora a minha capacidade de pensar. Depois nós vimos que a leitura em voz alta, ela é um bom preditor das nossas habilidades cognitivas, da nossa capacidade de pensar. E por último, nós vimos 4 maneiras de trabalhar a leitura em voz alta em sala de aula com os nossos alunos para tentar, de alguma forma, melhorar
esta habilidade, a habilidade leitora deles, a fim de que eles possam também melhorar o intelecto deles, a habilidade de pensar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo. Até lá!